Nova dificuldade para Domenech Torrent. Cinzas de vulcão ativo cancelam treino do Flamengo em Guayaquil. A coisa tá feia. Que história é essa de Jorge Jesus voltando? Coletiva de Marcos Braz repercute mal nas redes sociais. Atacante sente coxa e vira dúvida para a terça contra o Barcelona. E mais, governo do estado do Rio de Janeiro veta volta da torcida aos estádios. Essas e outras, você acompanha a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Já chega com esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e, claro, se puder, segue a gente nas redes sociais, Rafa Melo 81. Vem comigo, assiste até o final porque tem muita informação para o torcedor rubro-negro. E neste domingo, a cidade de Guayaquil foi impactada pela chegada de cinzas do vulcão ativo Sangay. Rapaz, a cidade está paralisada. Esse vulcão está localizado em Morona, Santiago, e entrou em atividade neste fim de semana. O Flamengo ia realizar um treino hoje, visando o compromisso de terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil pelo Grupo A, e aí as cinzas interromperam tudo. Todas as atividades em Guayaquil, as cidades próximas, inclusive a partida Guayaquil City e El Nacional foi adiada. Todos os jogos do fim de semana foram adiados. Por enquanto, Barcelona de Guayaquil e Flamengo, terça-feira, está mantido. Coisa tá feia aí pro Flamengo, até um vulcão, as cinzas do vulcão atrapalhando aí o treino do Flamengo. O Flamengo que não treinou hoje foi prejudicado aí, né, por conta de tudo isso que está acontecendo lá em Guayaquil. Muitos vídeos aí das cinzas nos carros, nas ruas, nos prédios. A coisa tá feia, que fase! Olha aqui, por falar ainda nessa partida, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, realizou exame e constatou aí uma lesão na coxa. O jogador vira dúvida para a terça contra o Barcelona de Guayaquil. Caso não se recupere a tempo, atacante Pedro deve ser titular no time do Flamengo. A gente segue aqui com outras informações, porque o governo do estado do Rio de Janeiro vetou a volta da torcida aqui nos estádios. O próprio Marcelo Crivella, o prefeito da cidade, ele já tinha dado aval para a volta, né? Inclusive 20 mil torcedores no Maracanã. Com isso, a ideia dele, ele retira as pessoas das praias e coloca no estádio com toda a segurança, a recomendação, mas o governo do estado tem sim esse poder de veto e vetou aí a volta da torcida a princípio. A própria CBF não concorda em liberar em apenas um estado, né, ou estado A e estado B. A CBF quer liberar para todos os estados do Brasil, os estados que estão aí participando do Brasileirão 2020. Então, por enquanto, vetada a volta da torcida aqui no Rio de Janeiro. Na minha opinião, eu acho que antes de novembro não teremos aí o público de volta aos estádios aqui no país. A gente segue por aqui com outros assuntos, porque muita gente repercutiu uma informação de que o Flamengo estaria monitorando o Jorge Jesus, a situação do Mister no Benfica, por conta das eleições que vão ocorrer em outubro, e que ele poderia voltar e assumir o clube no lugar de Domenech Torrent. Bom, precisa o torcedor ter muito cuidado com certas informações, porque isso serve para apagar incêndio. Vocês já repararam que sempre quando o Flamengo atravessa uma crise, eles começam a plantar algumas coisas, né, que o clube vai contratar o jogador A ou o jogador B? Então, dessa vez, o assunto Jorge Jesus veio à tona. Primeiro, em Portugal, um levantamento que Luiz Felipe Vieira, melhor amigo de Jorge Jesus, atual presidente do Benfica e que contratou o Mister, é líder nas pesquisas. Mesmo com a derrota para o PAOK, não conseguiu se classificar para a Champions League, né, o Benfica que só vai disputar aí o campeonato português e também a Copa de Portugal. E o Benfica teve todo um orçamento, né, contratou muitos jogadores, gastou uma grana, mas o Mister está mantido. E como Luiz Felipe Vieira está em primeiro em todas as pesquisas
que foram realizadas em Portugal, dificilmente o Mister sairia. Pelo lado do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim e também muitos dirigentes ficaram muito mal com a saída do Jorge Jesus. Logo quando ele renovou o contrato, um mês depois ele saiu, levou todo mundo, né, a sua comissão inteira, não deixou ninguém ali para fazer um preparatório com a próxima comissão. Enfim, a saída foi muito mal de Jorge Jesus. Então os dirigentes não pensam na volta do treinador. Só para não criar aqui expectativa na cabeça do torcedor rubro-negro, eu já vi muitas coisas no futebol, mas hoje a possibilidade de Jorge Jesus voltar para o Flamengo é zero, não existe. Então a gente não está aqui para criar essa expectativa no torcedor. E a torcida está dividida nesse caso. Muitos aceitam Jorge Jesus de volta, outros não querem nem vê-lo pintado. E tudo que o Jorge Jesus fez ficará marcado na história, não pode ser apagado, mas eu quero saber a sua opinião. Aceitaria Jorge Jesus de volta? Deixa aqui nos comentários, se existisse aí essa possibilidade. Agora a gente encerra falando da coletiva do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que não caiu bem aí nas redes sociais. O Marcos Braz, na minha opinião, falou e não disse nada. A minha pergunta sobre se ele seria candidato a vereador do Rio de Janeiro e se dava para conciliar as duas funções, de vereador e de vice-presidente de futebol. Bom, o Marcos Braz tentou se esquivar, me pareceu um pouco nervoso, não disse, nem que sim, nem que não disse que vai ser candidato a vereador e nem encerrou esse assunto. Mas ele fez questão de frisar que dá sim para conciliar as duas funções. Depois eu perguntei, que o Domi em 11 jogos já acumula 4 derrotas, o Jorge Jesus em 57 disputas teve aí as 4 derrotas. E eu falei que se tivesse um resultado negativo, se o Domenech poderia ser demitido terça-feira. Ele falou que números não irão demitir Domenech Torrent, por conta de números. Então ele resolveu dar um respaldo para o treinador. Sobre a crise política, ele meio que passou um pano. A gente sabe, o torcedor não é bobo, sabe o que está acontecendo dentro do Flamengo. Ele mandou a letra para o Deco, que é do grupo político Flafute, e ele mandou a letra aí para o Deco, então ficou um climão, dizendo que se ele não sair do grupo, ele vai tirá-lo. Enfim, não caiu muito bem não. Falou inclusive da relação dele com o BAP, disse que antigamente já teve alguns arranca-rabos, tiveram alguns arranca-rabos, e hoje está mais controlado e que eles seguem trabalhando, buscando sempre um Flamengo melhor. Falou que existiu sim uma cobrança após o resultado de quinta, 5-0 para o Del Valle, e conversou lá com o Domi, com todo mundo insatisfeito, enfim. Mas eu achei que não foi a melhor coletiva de Marcos Braz. E você, torcedor, o que achou da coletiva do vice de futebol? Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. A qualquer momento voltaremos com novas do nosso Mengão.